Jesus já nos revelou com absoluta precisão o que fazer nas primeiras 24 horas da tribulação. Mateus 24 não deve ser lido como um conjunto de ideias abertas à imaginação humana, nem como parábolas sujeitas a interpretações poéticas. É um manual, um mapa de emergência, um conjunto de instruções diretas, específicas e urgentes, faladas por aquele que conhece o fim desde o princípio. Esses versículos não foram dados para curiosidade teológica, mas para sobrevivência espiritual e física. Jesus estava descrevendo realidades que se desenrolariam em poucas horas, não teorias distantes, e muitos ficam chocados ao descobrir que há 5 diretrizes claras delineadas pelo próprio Cristo, ensinamentos que a maioria dos cristãos nunca ouviu de forma prática ou objetiva. Antes que qualquer coisa se desenrole diante dos nossos olhos, há uma pergunta inevitável que atravessa os séculos. Você conhece essas instruções bem o suficiente para obedecê-las sem hesitação? Porque no momento decisivo, não haverá tempo para debates, dúvidas, interpretações ou buscas rápidas. Haverá apenas o comando e a resposta. A primeira instrução é simples, mas absolutamente decisiva. Veja e reconheça imediatamente. Jesus deixa isso cristalino em Mateus 24h15, quando declara: Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, entenda. Essa frase final, colocada entre parênteses, como um sussurro eterno, não é uma nota de rodapé, nem um comentário editorial. É o próprio Cristo, inclinando-se para o leitor, chamando cada geração à responsabilidade pessoal. Se você está lendo isto, então deve entender. Ele exige discernimento, vigilância, preparação. Não basta ouvir sermões ocasionais ou depender do conhecimento de outra pessoa. Você deve ver, interpretar e reconhecer o sinal no instante em que ele aparecer. Esta é a primeira instrução: esteja informado. Ninguém obedece a comandos que não conhece. Ninguém responde a um sinal que não consegue identificar. Jesus espera que seus seguidores estudem profecia, mergulhem em Daniel e compreendam o peso histórico e espiritual da abominação da desolação. Ele não nos chama à passividade, mas à vigilância ativa e estratégica, olhos despertos, espírito alerta, coração preparado. E é por isso que ele insiste ao longo do capítulo: o que vos digo, digo a todos, vigiai. A tribulação não começará com explosões midiáticas, discursos oficiais ou anúncios globais. Não haverá uma contagem regressiva mundial. Ela começará silenciosamente, com um ato realizado em Jerusalém, no templo, algo que a maior parte do mundo não perceberá. Mas você não pode fazer parte dessa maioria desavisada. Quando esse sinal aparecer, você deve ser capaz de dizer: é agora, o tempo começou, devo agir imediatamente. A verdade é dura. A maioria dos cristãos hoje não conseguiria explicar o que é a abominação da desolação, e segundo Jesus, essa ignorância pode custar vidas. Para aqueles que estarão entre os que precisarão fugir quando o evento ocorrer, e veremos quem são mais adiante, reconhecer o sinal não será apenas importante, será uma questão de sobrevivência. Porque as primeiras 24 horas separarão os vigilantes dos distraídos, os preparados dos indiferentes, os que obedecem sem hesitação dos paralisados pela dúvida. E hesitar nesse momento pode ser fatal, pois a segunda instrução de Jesus exige reação instantânea. A instrução número 2 é direta, objetiva, sem espaço para debate. Fuja imediatamente, sem hesitar. No exato momento em que a abominação aparecer, Jesus dá uma única ordem: fuja. Mateus 24h16 declara: Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus menciona a Judéia porque será o epicentro zero do evento. Quem estiver lá estará em perigo imediato e deve sair antes que a armadilha se feche ao redor deles. Mas o princípio é mais amplo e ecoa muito além das fronteiras de Jerusalém. Quando o anticristo se exaltar como Deus e a tribulação começar oficialmente, o perigo se espalhará rapidamente. Apocalipse 12h17 deixa isso claro. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão, Satanás, não fará guerra apenas na Judéia.
Ele se levantará contra todos os que permanecerem fiéis, em todas as nações, em todos os continentes. Isso não se limita à Judéia. Quando Jesus ordena que seu povo fuja, ele aponta para um destino específico: os montes. Isso não é um detalhe casual ou um símbolo abstrato. Ao longo de toda a narrativa bíblica, as montanhas foram o último refúgio dos perseguidos. Terrenos íngremes, cavernas escondidas, passagens estreitas, lugares onde os perseguidores avançam lentamente e onde qualquer cerco se torna difícil. Além disso, ficam longe dos grandes centros urbanos, onde o sistema da besta se estabelecerá com toda a força, com controle, vigilância, restrições e imposições imediatas. Nas montanhas há água, vegetação, caça e, acima de tudo, espaço e silêncio para se esconder. Davi encontrou abrigo entre as montanhas, fugindo da ira de Saul, movendo-se entre cavernas, cumes e ravinas, onde o exército inimigo simplesmente não podia alcançá-lo rapidamente. Elias, exausto e ameaçado, não buscou muros nem fortalezas humanas. Seu refúgio foi Horebe, a montanha onde o suave sussurro de Deus rompeu o silêncio. Os macabeus, resistindo à tirania seleucida, começaram sua revolta entre colinas e pedras, onde o terreno áspero se tornou aliado. Ao longo de toda a história bíblica, sempre que o mundo se tornava hostil, os servos de Deus subiam, e lá, nas alturas acidentadas e selvagens, sobreviviam. Por isso Jesus fala com tanta clareza e peso: quando a tribulação começar, corra para as montanhas. Não vá para as cidades. E aqui chegamos a um dos maiores mal-entendidos entre os leitores modernos. Muitos imaginam que Jesus espera uma evacuação organizada, uma estratégia cuidadosamente planejada, um plano de emergência preparado com antecedência. Mas Cristo não está falando de grandes esquemas. Ele não apresenta listas de suprimentos, nem rotas detalhadas. Ele dá uma palavra: fuja. É a linguagem da urgência absoluta. É o tipo de ordem dada quando cada segundo importa, quando qualquer hesitação pode ser a linha entre escapar e ser capturado. É o aviso de quem sabe que, quando a abominação da desolação se manifestar, não haverá tempo para cálculos, discussões ou raciocínios calmos. Será um momento em que pensar demais já significa pensar tarde demais. E as instruções que seguem revelam o quão literal, quão preciso, quão intensamente prático Jesus é ao descrever uma cena real e iminente. A instrução número 3 é um choque para quem está acostumado à lógica humana sobre proteção e sobrevivência. Não volte para nada. Cristo desce ao nível da vida cotidiana. Ele descreve lugares reais, movimentos reais, reações humanas que qualquer um teria naturalmente. Imagine alguém no telhado, talvez descansando após o trabalho, talvez orando, talvez observando o pôr do sol sobre Jerusalém. De repente, chega a notícia: a abominação da desolação aconteceu. O anticristo acaba de se declarar Deus no templo. Instintivamente, qualquer um desceria correndo para pegar uma bolsa preparada, juntar comida, água, documentos, avisar a família, resgatar algo valioso. Mas Jesus corta esse impulso natural com um comando quase abrupto: não desça. Não leve nada da sua casa. Vá. Outra pessoa está no campo, cuidando da terra, vivendo um dia comum, e a notícia atinge como uma lâmina cortando o ar. A mente humana tentará voltar, pegar roupas, coletar suprimentos, se despedir, resgatar dinheiro guardado. Mas Jesus repete: não volte. Nem mesmo leve seu manto. Vá direto. Essa instrução soa dura porque é dura. Não é exagero, nem metáfora, nem dramatização. É um perigo tão imediato, tão agressivo, tão rápido, que minutos, até segundos, podem determinar quem escapa e quem é encontrado quando o sistema da besta se erguer com toda a força. Naqueles primeiros momentos, a perseguição será intensa, súbita e implacável. Para reforçar essa realidade, Jesus cita um dos exemplos mais perturbadores da história bíblica. Em Lucas 17, 31-32 está escrito: naquele dia, quem estiver no telhado, não desça para tirar as coisas de casa. E quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Essas 3 palavras, lembrai-vos da mulher de Ló,
carrega um aviso que ecoa pelos séculos. Quando Deus tirou Ló e sua família de Sodoma, deu um comando simples: fuja. Não olhe para trás. Mas a mulher de Ló hesitou. Seu coração permaneceu preso à vida que deixava, ao passado que Deus destruía. Ela olhou e virou uma estátua de sal. Estava tão perto da salvação. Corria com anjos ao seu lado. Mas não conseguiu desapegar-se da antiga vida. E Jesus diz: lembre-se disso, porque no início da tribulação, o mesmo erro custará vidas. Você pode conhecer a profecia. Pode reconhecer o sinal. Pode até dar os primeiros passos. Mas se seu apego ao conforto, às rotinas, às posses e ao mundo que construiu falar mais alto que a obediência, você simplesmente pode não escapar a tempo. Por isso, a preparação interior não é um luxo espiritual. É sobrevivência. Se você esperar para refletir só quando tudo começar, seu coração vai querer voltar para buscar algo. Uma bolsa, documentos, dinheiro, objetos que parecem indispensáveis. Mas se você aceitar agora que tudo isso pode ser perdido e ainda assim confiar no comando de Cristo, quando o momento chegar, você obedecerá sem hesitação. Fugirá sem olhar para trás. Deixará tudo onde está e salvará sua vida. Jesus valoriza sua vida mais do que qualquer posse terrena. A questão é: e você? E aqui vemos o quanto Cristo se importa profundamente, quase pessoalmente, com aqueles que o seguem. Ele não apenas diz o que fazer quando o sinal aparecer. Ele dá uma instrução que começa muito antes do evento, uma preparação interior, silenciosa e necessária. Ele quer você pronto antes mesmo que o mundo perceba o que está acontecendo. A instrução número 4 é poderosa. Entenda a gravidade do que está por vir. Jesus não suaviza suas palavras para torná-las mais palatáveis. Ele não diz será difícil, mas você vai conseguir de alguma forma. Ele escolhe a verdade total, absoluta, porque só quem compreende a gravidade dos eventos desenvolverá a urgência necessária para sobreviver. Mateus 24, 21-22 declara: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Deixe essas palavras respirarem dentro de você, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. Jesus está declarando que nada, absolutamente nada na história humana, se compara ao que está por vir. Nem o dilúvio nos dias de Noé, quando o mundo inteiro foi engolido pelas águas, nem as pragas do Egito, nem a destruição de Jerusalém pelos romanos, nem a peste que escureceu a Europa medieval, nem as guerras que marcaram o século XX. A grande tribulação superará tudo isso junto. Será tão devastadora, tão ampla, tão absoluta, que se Deus não interviesse, se não limitasse a duração desse período, não só muitos morreriam ou a maioria pereceria, mas nenhuma carne sobreviveria. A própria humanidade seria extinta da terra. E é exatamente isso que a tribulação faria se Deus permitisse que o relógio corresse até o fim. Por que Jesus revela algo tão terrível? Não para paralisar seus seguidores com medo, mas para que compreendam a seriedade de suas palavras. Quando a verdadeira magnitude da grande tribulação finalmente atingir o coração, quando você entender que é um período sem precedentes na história do mundo, os comandos de Cristo deixam de soar como conselhos opcionais. Tornam-se ordens vivas, urgentes, vitais, comandos que marcam a linha entre a vida e a morte, entre a fuga ou a destruição, entre permanecer ao lado de Deus ou se perder no caos. Se Jesus diz fuja, você foge. Se ele diz não volte, você não volta. Se ele diz ore, você ora. Porque nada, absolutamente nada, será mais sério do que isso. Mas no meio de uma profecia tão sombria, Jesus deixa um raio de esperança, um versículo que brilha como uma janela aberta no coração da tempestade. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Este é um ato direto da misericórdia divina. Deus limitará sobrenaturalmente a duração da tribulação, não porque o mundo mereça compaixão, porque não merece, mas porque ele tem um povo, seus eleitos, e eles devem sobreviver para que seus propósitos se cumpram. Por causa deles,
Os dias serão abreviados. E aqui está a poderosa implicação. Sua obediência imediata nas primeiras 24 horas o colocará entre aqueles que experimentam essa misericórdia. Os que hesitam se colocam em perigo. Os que obedecem entram sob proteção divina, mesmo em dias de juízo. Mas Jesus, plenamente consciente da fragilidade humana, nos dá um último aviso. Um aviso dirigido especialmente àqueles que estarão correndo, feridos, exaustos, com corpos enfraquecidos e almas no limite. A instrução número 5 é clara: não se deixe enganar em meio ao caos. Quando você estiver fugindo pela sua vida, quando tudo que possuía ficou para trás, quando a fome apertar, quando o cansaço pesar nos ossos, quando o medo tentar sufocar sua esperança, é nesse momento que sua vulnerabilidade será mais perigosa. Jesus sabe disso. E é por isso que, depois de ordenar que seu povo fuja, ele acrescenta o aviso. Mateus 24, 23, 26 declara: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou, eis que está em lugares interiores, não acrediteis. Note o contexto. Jesus diz então, ou seja, depois da abominação da desolação, depois que os crentes começarem a fugir, nesse período de medo, solidão, fome e exaustão, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Eles não serão meros impostores ridículos. Farão sinais, prodígios, manifestações sobrenaturais tão convincentes que fariam até os eleitos vacilar, se isso fosse possível. Serão perigosamente persuasivos. Exibirão poder. Parecerão sábios, espirituais, milagrosos, e o desespero tentará muitos a crer. E Jesus deixa claro: essas manifestações serão reais, mas não virão de Deus. Essas enganações serão como flechas precisas, direcionadas diretamente aos mais fracos. Os cansados, os famintos, os feridos, os que buscam respostas, os que deixaram tudo para trás e só querem sobreviver mais um dia. O engano será projetado especificamente para atingir os que estão fugindo, os que vivem em cavernas e ravinas, os que estão morrendo de fome, congelando, isolados, vulneráveis e sedentos por qualquer sinal de segurança. E Jesus continua descrevendo o alvo dessa estratégia espiritual, não deixando dúvida sobre quem será o foco. O engano será meticulosamente direcionado a você, o verdadeiro seguidor, aquele que estará espalhado pelas montanhas, vivendo entre pedras e cavernas, buscando comida, água, abrigo, qualquer direção que ofereça esperança. Esses falsos ungidos não aparecerão antes do caos, quando a vida está estável. Não surgirão em tempos de paz, quando o discernimento está claro e a mente descansada. Virão no exato momento da vulnerabilidade, quando o desespero abre rachaduras na alma e as circunstâncias clamam por uma voz consoladora. Por isso Jesus insiste com tanta firmeza: não creiais. Não saiam. Não acreditem. Esses avisos não são repetidos por acaso. Ele sabe que esses enganadores não oferecerão mentiras comuns, mas falsidades envoltas em sinais, prodígios, milagres e demonstrações que parecerão sagradas, mas virão diretamente do inimigo. Dirão: o Cristo está no deserto. Está em câmaras secretas. Sigam-me. Ele me enviou. Mas Jesus, em seu amor, revela tudo antecipadamente. Eu vô-lo tenho predito. Esses sinais não virão dele. E então ele estabelece um contraste absoluto, uma verdade que destrói toda fraude. A vinda verdadeira de Cristo não pode ser imitada. Ele garante que ninguém confunda o retorno real com manifestações humanas. Quando ele vier de novo, não haverá rumores, nem líderes apontando uma direção, nem grupos secretos anunciando aparições. Não será algo oculto, localizado ou privado. Sua vinda será como um relâmpago rasgando o céu, uma explosão de glória que se estenderá pela terra de um extremo ao outro, visível, estrondosa, irresistível, universal. Todos verão, justos e ímpios, crentes e descrentes, reis e mendigos. O mundo inteiro testemunhará o retorno do Filho do Homem. Portanto,
qualquer evento oculto, qualquer aparição secreta, qualquer figura que se apresente como Cristo longe dos olhos do mundo, não é Cristo. É engano. E então chegamos à conclusão que amarra tudo o que Jesus ensinou. Ele não deu essas instruções para criar pânico, mas para preservar vidas. As primeiras 24 horas da tribulação serão o período mais decisivo da sua existência física e espiritual. Nessa breve janela, 5 comandos divinos determinarão quem sobrevive e quem é engolido pelo caos. 1. Veja e reconheça o sinal. 2. Fuja imediatamente. 3. Não volte para nada. 4. Entenda a gravidade sem precedentes. 5. Não se deixe enganar em meio ao caos. Essas 5 instruções são como 5 chaves que Cristo coloca nas mãos de seus discípulos. Chaves de sobrevivência, sabedoria e fidelidade. E então, depois de todos esses avisos, vem a pergunta que perfura a alma como um eco inevitável. Você tratará as palavras de Jesus como sugestões ou como comandos? Porque nada do que ele disse é metáfora, nem linguagem simbólica para interpretação distante. Não é poesia profética, nem parábola aberta à opinião. É literal. É urgente. É profético. É real. Cada instrução que Jesus deu foi destinada a um momento específico. Um momento que virá sobre a terra como nunca antes. E os que ouvirem suas palavras viverão. Os que as ignorarem não viverão. Mas mesmo no meio de uma cena repleta de juízo, uma verdade gloriosa se ergue como uma chama que não pode ser apagada. Deus abreviará os dias por causa dos seus eleitos. Ele ainda reina. Ele ainda vê. Ele ainda se importa. O Senhor não abandonará seu povo às trevas. Não permitirá que o mal reine sem limites. A tribulação terá fim porque a misericórdia de Deus tem um alvo: você. E então, depois de tudo, depois da fuga, da resistência, do caos, das lágrimas e da perseverança, Jesus virá, não escondido, não silencioso, não discreto, mas em poder insondável, em glória esmagadora, numa luz que nenhum homem pode contemplar sem tremer. E todos os que permaneceram fiéis, todos os que vigiaram, todos os que obedeceram suas palavras, mesmo quando o mundo inteiro chamava aquilo de loucura, serão vindicados. Serão preservados. Serão acolhidos no reino que jamais terá fim. Até breve.